Fala, Rafael, eu separei pra vocês aqui um corte da ESPN, onde os comentaristas aí falaram sobre o impeachment de Augusto Melo, que pode ocorrer no dia 28 de novembro. O Augusto Melo que deu uma entrevista depois do jogo contra o Vasco, e parece que a imprensa não gostou muito da resposta que ele deu aí. Então eu vou deixar pra vocês aqui um pequeno corte da ESPN. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E tem também, não é, Vlad, a palavra do Augusto Melo, que é o presidente corintiano. Como é que tá essa questão, hein, Vlad? Tá avançando, né? Exatamente, essa questão está avançando, Bruno. Um grande abraço para você, para todo mundo ligado nos canais ESPN. O que acontece? A parte do Augusto, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do conselho, marcou para quinta-feira agora no Parque São Jorge, dia 28, a votação do impeachment. Ou seja, se caso for aprovado o impeachment, o Augusto será afastado do cargo, depois vão ter novas eleições para daqui mais ou menos 5 dias tem que ser marcadas, e aí no caso o que a gente tem que ver, tem que ter uma maioria simples, ou seja, 301 conselheiros, pelo menos 151 tem que votar a favor do impeachment. E o Augusto veio na zona mista aqui falar a respeito dessa situação, fez duras críticas em relação aos conselheiros, falando a respeito de golpe e tudo mais. E além dele falar dessa questão do processo do impeachment, ele também garantiu que vai tentar manter o Fred Luz, que é um dos pivôs dessa história, justamente porque a contratação dele desagradou grandes setores do Conselho Alvinegro, principalmente o presidente Romeu Tuma, que se declarou contra a vinda do Fred Luz e da Álvares Marçal por uma questão, uma suposto conflito de interesses. Então a gente vai ver agora o presidente Augusto Melo falando aqui na zona mista a respeito dessa situação e da votação do impeachment. Em relação à defesa, ela foi feita na ética, que é o órgão que compete a eles, foi feito da forma que tem que ser feito, e ali, sobre análise, porque não tem nada, não existe embasamento para o que eles estão fazendo, não existe nada disso. Então para nós foi um espanto receber essa notícia. Em uma semana marcar uma reunião também não seria viável isso, mas vai ser falado também no Conselho, nós vamos falar, vai ter a defesa nossa no Conselho, a gente está muito tranquilo quanto a isso, mesmo porque, o que eu falei, não tem embasamento, não tem legitimidade no que eles estão fazendo. E é isso, o Corinthians a gente vem sofrendo isso já desde o dia que a gente assumiu. Desde o primeiro dia, assim, vamos derrubar ele em 3 meses. Vamos derrubar em 6 meses. Passou 6 meses, agora vamos derrubar ele até o final do ano. Até quando isso? Se todos são corintianos, gente, para com essa história. A gente está manchando a nossa imagem aqui fora. A gente está reconstruindo o Corinthians, valorizando novamente a instituição, trazendo o Corinthians de volta para o corintiano. A gente está voltando a ser protagonista e talvez esteja incomodando alguém. Porque é na véspera de um jogo que eles lançam alguma coisa. Após uma vitória eles lançam alguma coisa. E o que a gente está aqui é por bem do Corinthians. Tem que parar com isso. Vamos nos dar a mão, vamos ajudar. E o próximo presidente, se alguém quer ser presidente, daqui 2 anos tem uma nova eleição, que se candidate, vence a eleição, assim como nós fizemos. E ao contrário, eu quero deixar um Corinthians muito melhor do que eu peguei. Se a gente fizer isso, o próximo mandato, o Corinthians sai dessa situação tranquilo. Eu estava ontem na minha casa, depois de uma semana complicada, para mim foi uma surpresa, até liguei para minha assessora, falei, vocês sabiam disso? Não sabíamos. E hoje, chegando ao CT, eu fui pego de surpresa, eles se reuniram após o treino, dizendo que iria dar iria se colocar ao nosso favor. Eu até falei, poxa, hoje, né, eu falei agora, inclusive na roda que a gente fechou lá, para mim foi uma grande surpresa, e para mim seria muito complicado vocês, como funcionário, de uma certa forma, jogador do Corinthians, falar esse tipo de coisa, mas por um outro lado eu elogiei eles, porque eu falei para eles, vocês já entraram para a história. O que vocês fizeram hoje é uma segunda democracia, e o Corinthians precisa disso. São situações que eu nunca vivi isso aqui, até me emocionou dentro do vestiário, porque é o que nós falamos, hoje nós somos uma família, hoje todo mundo tem prazer de jogar ali, hoje todo mundo está feliz ali. Vocês podem perguntar para qualquer funcionário, a estrutura que nós estamos montando ali, o profissionalismo que existe ali dentro, os salários em dia, tudo em dia, enfim, todo o departamento cada vez mais reestruturado, e para mim foi uma surpresa maravilhosa. E, entraram para a história, cara. Isso é democracia, isso é o Corinthians, e espero que esses órgãos que estão fazendo esse tipo de coisa também entendam o que é o Corinthians. Essa última resposta do Augusto foi em relação ao posicionamento dos jogadores do Corinthians, que se manifestaram a favor da diretoria, até em posts feitos nas redes sociais. O que a gente sabe a respeito disso é o seguinte: na quinta-feira tem a votação do Conselho. Se caso for aprovado o impeachment, tem até 5 dias para ser marcada uma Assembleia Geral com os sócios, e aí, se caso os sócios votarem a favor do impeachment, o Augusto será destituído do cargo. E falando a respeito também do Hugo Souza, a gente conversou com o Vinícius Cascone, diretor jurídico da equipe. O que ele falou pra gente? Que o Flamengo recusou a segunda garantia que o Corinthians ofereceu. Agora o Timão tem até o dia 30, vai tentar fazer o pagamento à vista ou buscar uma nova garantia. E também não descarta uma judicialização do caso. Ele tenta
até em declarações pra gente falando que vai tentar um acordo com o Flamengo, mas a gente sabe que nos bastidores o Corinthians não descarta levar esse caso na justiça, porque acredita que no contrato tem a razão em relação ao Hugo Souza. Volto com vocês. Perfeito, Vlad, obrigado. Eu vou até ler aqui o que os jogadores do Corinthians postaram ontem nas redes, o Emiliano Dias também, tá? O técnico, né, do Corinthians, ali ao lado do Ramon Dias. Nós, atletas do elenco masculino do Corinthians, gostaríamos de declarar nosso apoio ao presidente Augusto Melo. Com todas as dificuldades enfrentadas ao longo do ano, ele tem sido sincero e profissional sincero e profissional para honrar os compromissos do clube. O Corinthians e a sua fiel torcida estão acima de qualquer disputa política. Por isso, o elenco está alinhado com o presidente e a diretoria de futebol para recolocar o time do povo no caminho das conquistas. Essa postagem está, por exemplo, nas redes sociais do Rodrigo Garro. Eu até achei curioso porque o Garro foi questionado e o Garro falou assim, não, eu não quero me envolver politicamente, mas ele se envolveu, né? Porque ele, junto com os outros jogadores todos, eles postaram esse apoio nas redes sociais. Breiler. Não, primeiro eu preciso pontuar. É uma deturpação da história do Corinthians fazer uma comparação desse movimento dos jogadores com a democracia corintiana. O Augusto Melo está sendo oportunista de usar um grande evento da história corintiana para capitalizar e tentar evitar o impeachment. Isso daí não faz o menor sentido, porque a gente sabe, o Zé Elias está aqui de prova, que os atletas, quando tem esse tipo de confusão interna, politicagem de clube, eles tentam ficar à parte, tentam blindar o departamento de futebol e deixar isso para a diretoria. Quando isso acontece, chama atenção. E tanto é que o Garro foi questionado, uma ótima pergunta por sinal, se esse movimento partiu dos jogadores, se é algo genuíno ou se teve ali uma orientação, um pedido, certo direcionamento da diretoria para... Só uma coisinha. O mesmo texto postado ao mesmo tempo por uma grande parte do jogador é tão natural quanto a minha maquiagem, aqui meu rosto maquiado. E o questionamento é válido. Pelo amor de Deus. O questionamento é válido por isso. E o Augusto Melo está usando todas as cartadas. Não, mas se partiu dos jogadores é natural, não é? Você acha que partiu dos jogadores? Não. Porque quando só para traçar o paralelo, era justo. O questionamento era necessário. Só para traçar o paralelo absurdo do Augusto. Se partisse dos jogadores, o cara do time, quando fosse abordado hoje, não ia falar que não quer se envolver com política. Concordo com Ele já você. ia chegar falando, se posicionando. Concordo. Então, assim, a gente tem que respeitar. Tem um post, tem a fala do Augusto. Eu não sou obrigado a comprar essa ideia. Eu não sou obrigado a comprar essa ideia. Parece com a democracia, Pedro. A democracia corintiana, para quem não sabe, foi um movimento dos jogadores que, além de questões do clube, de dia a dia, de rotina, envolveu questões políticas na época da ditadura militar, reivindicando redemocratização. Sim, foi muito além. Os jogadores iam se posicionar. Exato, e um movimento de repercussão global, não ficou restrito ao Corinthians ou ao Brasil. Agora, isso posto, o Augusto Melo está jogando suas cartadas políticas, as últimas, talvez, e aproveitando o timing. O momento agora é favorável para o Augusto, porque a gente sabe que esses processos de impeachment, não só na política, mas em clube de futebol, se motivam muito pelo momento do time. O resultado está indo, o time está caminhando. Se o Corinthians tivesse sido eliminado de Copa do Brasil, Sul-Americana, estivesse lutando contra o rebaixamento, a aprovação do impeachment era praticamente certa. O jogador não ia dar cara tapa rede social para se meter. Não. O buraco está muito mais embaixo. Se o jogador não concorda, ele posta. Ele posta, Zé. Ô Bruno, jogador, e não só jogador, pra gente não rotular aqui o cara A, B ou C do Corinthians. Quantas e quantas vezes o jogador nem sabe o que posta, Bruno? E eu não tô falando que é o caso do jogador por aí. É só pra não tomar tudo em rede social como verdade. Com todo o respeito que o Garro merece, e não é desmerecer, o Garro ele não entende da política do Corinthians. A gente aqui entende menos do que a gente supõe entender. O Zé entende mais, o Zé é criado ali. O Zé tem uma relação umbilical, é diferente. A gente supõe entender mais do que é. Então, assim, o Garro, ele foi contratado por quem? Só para eu lembrar aqui. Por quem, Zé? Direção. Ele vai atirar nessa direção ou se alguém pedir, ele não vai se opor? Porque talvez hoje me ficou muito claro ali que talvez tenha sido a parte mais interessante. Ele falou, eu não quero me envolver. Não falar e dizer que não quer se envolver também é resposta. É resposta. Então, assim, eu preciso... É porque não dá para confrontar, a pergunta foi muito bem pontuada. Mas, então, desculpa, você não quer se envolver e postou por quem, orientado por quem? Então, assim, por quem orientado por quem? Faltam respostas. Então, não dá para sentar aqui e falar, não, é um movimento orgânico, espontâneo, bonito. Para ouvir, é quase que uma atrocidade com os nossos ouvidos, comparar com a democracia corintiana. Mas é do jogo. O Augusto está ali quase que acuado, encostado na parede, precisando dizer... Ele dizer que ele entrou no vestiário para dizer que os jogadores fizeram história hoje.
Sim. Tem... Então, devagar com andor, que esse santo ele é um pouco de barro. Tem algumas coisas que precisam ser pontuadas, né? Coincidência ou não, o Augusto só fala quando tem bons resultados. Quando tem bons resultados, o time está bem e tal, ele vem a público e responde. O que eu acho é o seguinte, eu vejo uma contradição aí, né? Se o Garro postou na sua rede social, por que ele se rejeitou ou se negou a falar? Eu não entendi também. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser pontuadas. Nós sabemos como funciona a questão de assessoria, como funciona a questão dos atletas. Eu, particularmente, acho que os atletas, nesse caso, não têm que se manifestar. Mas ele está honrando com os compromissos. É natural. Ele tá se você assina um contrato, é sua obrigação cumprir com o contrato. Claro. Ele não está fazendo mais nada do que a obrigação dele como presidente. Ponto. Se ele está pagando, ótimo. É um bom trabalho que ele vem fazendo em relação a isso, a administração. O que precisa ser pontuado é o seguinte, o Augusto não pode confundir o que está acontecendo dentro de campo, que são os resultados, com a política externa com o que vinha acontecendo. Eu não sei qual foi o final Você sabe qual foi o final da investigação policial em relação ao que aconteceu? Ninguém sabe. Da patrocinadora, né? Ninguém sabe. Os 58 milhões, 56 milhões que a polícia pediu para que o presidente ou o departamento jurídico do Corinthians explicasse de onde veio alguma coisa assim, né? 58 milhões. Tem outras coisas. Recentemente, agora essa semana, foi questionado, ele colocou um sócio como diretor das categorias de base, ou seja, tem muitas coisas que são feitas que nós não sabemos aqui. Então vem a público, olha, não tem sentido. Não, tem sentido, deve ter algum sentido. O Tuma, todos nós aqui conhecemos o Romeu Tuma. Não é uma pessoa que iria iria fazer esse tipo de coisa sem ter conhecimento e sem ter uma base jurídica para poder chamar uma reunião como essa. E desculpa, não sabia, todos nós sabíamos que o impeachment estava aí para ser votado. Não foi do dia para a noite. Não foi do dia para a noite. E pelo contrário, segundo os bastidores e as informações que nós temos, e pelo menos o que eu conversei e falei, eles iriam segurar justamente o impeachment por conta do movimento pelo momento que o Corinthians se encontrava, pode ser rebaixado, problemas, o time não joga, não tem desempenho, o Ramon vai ser mandado embora, não vai ser mandado embora, tal. Então o que eles fizeram? Então vem cá, vamos tirar o pé, vamos deixar o time tranquilo, trabalhar. A hora que nós percebemos que está tudo tranquilo, nós voltaremos a ter esse tipo de situação. Por quê? Não pode ser jogado para debaixo do tapete, porque o time está bem, você joga para debaixo do tapete, o que vem acontecendo o ano inteiro. Não, mas se eles esperaram, aí eles jogaram para baixo do tapete. Sim, mas né? precisa ver quais foram os novos elementos que fizeram com que o Tuma convocasse essa reunião. Sim. O que é que eu estou dizendo? Deve ter acontecido alguma coisa para que o Tuma pudesse chegar e falar assim, agora, olha, foram somados novos fatos e nós temos que votar. Por quê? O Tuma do passado não teve, porque a oposição se omitiu muitas vezes daquilo que aconteceu. Sim. Né? Então é culpa da oposição por não ter pedido, por não ter criado argumentos para convocar uma reunião, um impeachment da época do Andrés, da época do Gobi, do Roberto de Andrade, de todos esses ex-presidentes que deixaram o Corinthians nessa situação. Quando o Augusto fala, eu estou fazendo uma gestão melhor, vou entregar melhor. Se hoje ele entregasse a gestão do Corinthians, ele não entregaria melhor. Ele entregaria com uma dívida maior. Né? Porque ele acrescentou, se eu não me engano, 200 milhões, ou 100 milhões, alguma coisa assim. Outro dia, existe uma questão de 6 meses atrás. 3 meses atrás, isso não estava no balancete, que era uma dívida de 600 milhões. 600 milhões, 600 mil, alguma coisa assim. Eu peço perdão, porque são tantos números do Corinthians que mas assim, e aí foi questionado. A questão que eu tenho na política do Corinthians a oposição hoje, vocês entendem que a oposição do Corinthians hoje, ela trabalha pelo bem do Corinthians ou ela trabalha pelo poder? Qual é a oposição de grande clube do Brasil hoje que trabalha só
pelo bem do clube e não pelo poder. Nenhuma oposição trabalha para o bem do clube. Se fosse, porque essa mesma oposição... O discurso é o bem do clube. O discurso é o bem do O plano clube, de mas fundo não é. a né? pessoa, o grupo que ele está no Não poder. é. Essa mesma oposição, eu vi uma entrevista do Andrés, o Andrés fala assim, olha, mas não somos nós, são os próprios diretores que ele mesmo colocou que começaram a falar e entregaram as coisas. Não, mas também é verdade o que o Augusto falou, e eu acho que tem muitos problemas na gestão do Augusto, vários, e já critiquei muitos pontos aqui. Mas também é verdade que do momento que ele assume, a oposição já está avisando que vai derrubá-lo, que vai encontrar uma maneira de derrubá-lo. Isso também é verdade. Sim, mas aí não tem... Mas você concorda comigo, Pedro, o Bruno? Se a oposição, se o Rubão não tivesse falado o que falou, se não tivesse gerado toda essa polêmica, tudo aquilo que aconteceu, você acha que iria ter impeachment? Por exemplo, você tem uma patrocinadora, você quebra o contrato da patrocinadora, você tem que pagar não sei quantos milhões de multa, aí você assume uma nova patrocinadora, essa nova patrocinadora cai num escândalo gigantesco, aí você vai para uma outra patrocinadora que no último minuto, no último segundo, consegue uma autorização para poder trabalhar a sua marca dentro do cenário nacional, fora, é o que eu te falei, Bruno, fora outras coisas que acontecem no clube, dentro do clube, que nós não temos acesso. Zé, é isso que eu acho que o que está mais pegando são coisas que aconteceram dentro do clube que nós não temos acesso. Isso que é o que não, é só você ter as negociações com os jogadores, foram várias aí que são questões escandalosas, a questão do Matias Rojas, são vários pontos de problemas e duvidosos da atual de administração, isso eu não tenho dúvida. Mas o Augusto Melo não pode se esconder atrás do sucesso momentâneo do time para acreditar que é só um golpe. As pessoas tiraram isso do nada. Não aconteceu dessa forma. Houve todo um processo. Esse pedido de impeachment respeitou trâmites internos do clube. E Sim, tem respeitado. E o principal... Como a eleição também respeitou. Sim. O Augusto foi eleito pelos sócios. Total. E o Augusto Melo se colocou nessa situação. Ele plantou a situação de impeachment, porque ele sabia que para ser eleito no Corinthians, para vencer um grupo político que era muito forte, ele precisaria conciliar forças internas e fazer uma chapa de coalizão, e por isso ele foi catando gente de tudo quanto é lado. Não, vocês estão comigo, vamos fechar, um deles o Rubão. Se ele não confiava tanto na competência do Rubão ou na lealdade dele, era para ter se guiado por princípios e ter se garantido ali. Não, o trabalho técnico vai me segurar, mas ele foi pela conciliação, e nessa ele meteu os pés pelas mãos, a inabilidade política completa. E ele conseguiu consertar, por meio do futebol, acerto sim, principalmente em contratações na segunda janela, mas ali já era tarde, o barco já estava perdido. Então o Augusto Melo não pode se fazer de vítima também. A gente vai ouvir o Ramon, já tá, Pedro? Pedro? Mas rapidinho, quando você fala em oportunismo, é dos dois lados, né? É o momento para dar entrada no pedido... E é o Augusto no discurso de hoje para não sabia. Sim. Não, é que essa movimentação pelo impeachment, ela não é dessa semana. Não. Ela é lá de trás. É isso, respeitando esse processo. Nos últimos dias, que culmina com posicionamento, mas a gente volta disso. A gente vai ouvir, sim, a gente vai ouvir o Ramon. É que não foi dessa semana, não foi assim, o Corinthians ganhou 5 jogos, vamos derrubar o presidente. Não foi isso. Não. Isso já vem de algumas semanas ou meses, mas respeitando esse processo interno do Corinthians, né? Tem esse andamento todo de passar por uma comissão, de agora chegar ao Conselho, e o Conselho vai votar na quinta-feira. Se aprovado o impeachment, como o Vlad destacou, aí tem 5 dias para convocar a eleição dos sócios, a Assembleia Geral dentro do clube. E o Augusto é afastado imediatamente. Já é afastado imediatamente, é isso, Breda? Voltei. Eu acabei de conversar com o presidente Tuma, né, do Conselho, e que está encarregado sobre o impeachment. O impeachment está sendo respeitado todo o rito processual, inclusive o próprio Augusto Melo já fez a sua defesa, né? Ele já fez a sua defesa e ele sabe todo o processo. Né? Então ele sabe que tem uma lei nova, uma lei geral do esporte, que foi colocada agora e que não pode segurar essa votação. Então essa votação ela é obrigada a acontecer, e aí você tem a possibilidade de permanece ou não permanece, né? De permanecer ou não. O Augusto já sabe disso tudo, porque ele participou do movimento de impeachment do ex-presidente Roberto de Andrade. Então tudo que está acontecendo ele já sabe, já fez a sua defesa. E aí ele participou lá atrás como oposição. Sim, agora como oposição ele já sabe, né? Agora trazer novas informações, né? O que acontece é que uma das coisas, eu falei aqui, tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas.
Segundo algumas informações, isso apenas algumas informações, por exemplo, o Augusto não presta contas ao CORE e ao Conselho Fiscal desde maio. E pra finalizar o vídeo, um pouquinho da coletiva do Ramon Dias aí, o que ele falou. Ele já falou que já mira a Libertadores em festejo a arrancada do Corinthians. Ele falou que o esforço foi incrível do time e que agora sim a Libertadores é realidade no Corinthians. E o Coringão chegou, hein? Nesse domingo com a vitória por 3-1 sobre o Vasco na Neoquímica Arena, a 9ª colocação na tabela com 47 pontos, fez com que o Corinthians agora pudesse sonhar mais ainda com a pré-Libertadores. Esse, ao menos, é o objetivo agora do técnico Ramon Dias. Feliz com a arrancada do Corinthians, que por muito tempo aí brigou contra o rebaixamento, o treinador argentino elogiou a postura dos jogadores. Ele falou exatamente assim: temos que felicitar o time, porque todo mundo que trabalhamos no dia a dia consegue transmitir dentro de campo. Os 3 próximos jogos são fundamentais para chegarmos ao objetivo que estamos buscando. O esforço é incrível, a mentalidade que estão tendo. Faltava 4 jogadores importantes e puderam manter a estrutura que temos treinado há bastante tempo. Estamos muito contentes com isso, disse aí Ramon Dias após a vitória do Coringão sobre o Vasco. Nas 4 vitórias nos últimos 4 jogos, o Corinthians sofreu apenas 3 gols. Um contra o Vitória, um contra o Cruzeiro e um contra o Vasco. Ramon Dias viu seu sistema defensivo evoluir e comemorou a postura em campo aí do time, hein? O que também deixou o Ramon Dias feliz são as suas atuações de Rodrigo Garro, eleito o melhor em campo nesse domingo. O argentino que fez 2 gols pelo Coringão, além de uma assistência para o gol do Gustavo Henrique. E o Ramon Dias também gostou do Breno Bedon. Falou que, apesar de jovem, ele é um jogador bastante maduro e tá crescendo cada vez mais aí, disse Ramon Dias na coletiva de imprensa. Com isso agora o Corinthians ocupa a 9ª colocação, né? Perdeu a 8ª colocação no finalzinho ali quando o Bahia empatou contra o Atlético Paranaense por 1-1. Aí no número de vitórias, o Bahia fica à frente do Corinthians, que tem uma vitória a mais. Só que lembrando que daqui a 2 rodadas o Corinthians enfrenta o Bahia na Neoquímica Arena, é confronto direto. A gente vai ter um jogo fora contra o Criciúma, dá pra buscar um bom resultado lá. A gente sabe que o Criciúma é forte em casa, só que a gente tá embalado, a gente tem bons jogadores. Yuri Memphis deve estar de volta. O Memphis certeza que foi suspensão, porém o Yuri com essa lesão na coxa, mas parece que não é muito grave. O Yuri também tem histórico de se recuperar muito rápido. Quem não lembra da fratura na costela contra o Palmeiras, que deram 3 meses pro cara, em 2 semanas ele já tava em jogo. Então é isso, a gente tem que buscar agora essas vitórias nesses 3 jogos que faltam aí, que é importantíssimo pra gente poder chegar nessa pré-Libertadores. E como as coisas mudam muito rápido, a gente tava pensando há um mês atrás, 1 mês e meio, no rebaixamento, disputar a Série B e só o Paulista no ano, ou se ficasse na primeira divisão, disputar só a primeira divisão e o Paulista, porque a gente não se classificou pra Copa do Brasil ainda, porém agora a gente já briga por pré-Libertadores, se classificar vai ter Copa do Brasil, então 2025 pode ser um ano bem recheado pro Corinthians aí. Então já deixa o like, comenta aqui o que você achou da vitória do Coringão. Valeu e até o próximo vídeo. É nóis.